Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui do BolaCast. Meu nome é João Pedro Fará e hoje eu tenho o imenso prazer de receber o jornalista Breiler Pires, que trabalha nos canais ESPN, Fox Sports e também é editor-chefe do site The Players Tribune. Antes dele dar o primeiro alô aqui na entrevista, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o like e compartilhem o vídeo para que tenha mais alcance dessa entrevista que a gente vai fazer agora. Breiler, eu vou explicar aqui para quem não acompanhava antes o BolaCast que no início de 2021, mais ou menos um ano, você participou do BolaCast, só que ainda no formato apenas em áudio. E agora eu tenho esse produto que eu também estou fazendo em audiovisual. E, bom, já formado em jornalismo, agora a gente é realmente companheiro de profissão. E eu quero que você deixe agora o primeiro alô para a galera, enfim, saber também como você está e muito obrigado por ter aceito o convite. Imagina, João, prazer estar aqui novamente no BolaCast. Vai ser ótimo bater esse papo com você e com toda a galera que está escutando e assistindo a gente. Breno, eu estava relendo o nosso roteiro daquela entrevista que foi em audiovisual, em áudio, na verdade, e eu te perguntei sobre as vantagens e desvantagens do home office. E agora, com o avanço da vacinação, e a gente está tendo esse período de instabilidade, né, no número de casos de coronavírus, de contágio, a ESPN teve um retorno de algumas atividades presenciais. Eu queria saber de você como que foram esses bastidores da retomada, se você estava ansioso, com saudades, e, assim, agora com essa incerteza, como que está a redação da ESPN no sentido da prevenção, né, do coronavírus, que ainda é uma pandemia ainda existente no Brasil, infelizmente. Uma loucura, né, João? A gente, quando imaginava que as coisas estavam caminhando para o fim da pandemia, ou pelo menos para uma situação mais tranquila, a gente tem uma nova variante, uma nova explosão de casos, felizmente com um número de mortes muito menor do que a gente acompanhou no ano passado, mas ainda assim preocupante, porque tem risco de colapso de hospitais, dos serviços de saúde, mas é uma surpresa, porque quando a gente volta para a ESPN, no fim de setembro, havia uma expectativa muito grande por estar novamente nos estúdios e também por reencontrar as pessoas. A gente ficou muito tempo trabalhando em home office, e com o nosso estúdio improvisado de casa, e sempre tem um problema, ou é conexão, cai a luz, e às vezes é coisa técnica. Então, isso demanda até mesmo um esforço mental maior nosso para preparar a produção, para conseguir dar conta de tocar o barco de casa. E quando a gente volta para os estúdios, foi tudo feito com cuidado, né? Adotando protocolos, a gente usando máscaras nos acessos da ESPN, tendo cuidado para não gerar aglomeração. A gente ainda fez em operação reduzida, muitos comentaristas e apresentadores trabalhando ainda de casa, fazendo um esquema híbrido, e agora a gente foi obrigado a retornar novamente para o esquema de home office, mas que bom que a empresa adota uma postura séria, tratando a pandemia com a seriedade com que merece, e esperamos voltar quando for realmente seguro, e espero que em breve, né, a gente tenha condições de tocar a operação dos estúdios, porque é sempre muito melhor fazer pessoalmente, estar ali com os colegas, até para não perder, né, esse contato tão valioso da nossa profissão. E ainda em 2021, mesmo sendo um ano difícil para todos nós, você teve uma conquista pessoal, né, que foi também se tornar editor-chefe do The Players Tribune aqui no Brasil, site que é extremamente conhecido por ser um espaço aberto, né, entre os atletas, seja de luta, tênis, não só futebol mesmo, que eles escrevem cartas abertas, comentam sobre assuntos cotidianos, assuntos políticos, a história deles. Eu queria saber de você como que é esse seu trabalho, que não deixa de ser, né, também é uma coisa impressa, né, embora o jornal impresso mesmo de papel tenha deixado de circular em grande quantidade, mas a gente tem uma pegada ali de um jornalismo impresso que eu vejo também, um pouco até literário. Eu queria saber de você como é esse seu trabalho e como foi receber esse convite, que você contasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo aqui. Então, foi um passo desafiador na carreira, porque para mim foi uma mudança, né, de repórter e comentarista para tocar um projeto desse tamanho no Brasil. E ali, quando eu chego, TPT, como a gente chama carinhosamente aqui no Brasil, o The Players Tribune nem tinha sido lançado ainda, a gente estava trabalhando na formatação da versão brasileira, e a gente lança em maio, né, com a peça do Adriano Imperador, que fez bastante sucesso, né, foi muito bem recebido. O Adriano sempre foi muito avesso a dar entrevista, a falar com a imprensa, e a gente conseguiu um acesso muito legal com ele.
E depois também publicamos várias peças que também tiveram repercussão, a carta do Paulinho às vésperas da Olimpíada, falando sobre a religião, de ser um seguidor do candomblé e da Umbanda, e como há uma intolerância religiosa grande no Brasil. Essa foi uma abertura muito importante, né, de um jogador de futebol que atua na Europa, que joga na seleção, falando sobre um tema que não deveria, mas é delicado. Então, a gente conseguiu, de fato, cumprir, nesse primeiro ano, a missão do TPT, que é dar voz aos atletas e também levantar grandes discussões, proporcionar um espaço acolhedor para que os atletas possam se expressar, até mesmo nesses temas mais sensíveis, mas que são muito caros para a sociedade atual. E para o ano de 2022, já tem algumas entrevistas já acontecendo? Como está sendo feito o trabalho desse momento? Sei que a gente ainda está no início, na verdade, mas já tem algumas pessoas que já têm conversas para ter isso, porque eu, particularmente, mesmo como jornalista, mas pessoalmente, eu adoro saber da vida da pessoa me falando, né? E muitas vezes os jogadores se distanciam muito do público, e não é só pela vida, mas também por não sentir à vontade, né? Como você falou do Paulinho, ele não pôde falar da própria religião dele, né? Que era para ser algo normal de ser falado, e, enfim, por toda a situação cultural que existe no Brasil, infelizmente, né? Do preconceito com as religiões de matrizes africanas. Mas, então, eu queria saber se tem algum nome, se você já pode falar, ou se ainda estão sendo conversados. Sim, já temos nomes. Em breve, no fim de janeiro, teremos um peixe grande aí para apresentar para a nossa audiência, que os ouvintes do BolaCast fiquem ligados no TPT. Mas no The Players Tribune, a grande proposta é fazer com que o atleta, de fato, conte a história que ele quer contar. A gente não tem nenhuma pretensão em pautar, em dizer o que a pessoa precisa falar, em conduzir uma entrevista. A gente, de fato, quer abrir as portas para o atleta se expressar. O Richarlison, por exemplo, jogador que sempre foi muito ativo nas redes sociais, sempre falou sobre questões sociais abertamente, ele precisava de um espaço para desenvolver uma ideia que ele já vinha publicando em redes sociais, incentivando a vacinação, como embaixador da USP Vida, né, um programa da USP que busca recursos para combater a pandemia, e ele, no The Players Tribune, se sentiu confortável para fazer uma convocação às pessoas a se vacinarem. E diante de um contexto em que muitos atletas se resistem a vacinar, o Djokovic, o tenista, por exemplo, agora não sabe nem se vai jogar o Aberto da Austrália porque se resiste, né, e faz campanha contra a vacinação. E você tem um cara como o Richarlison, que também é jogador da seleção brasileira, atua na Europa, fazendo essa convocação, é algo muito importante e mostra que também no TPT o atleta sabe que ele tem esse respaldo, né, de ter a sua voz preservada, de saber que ali não vai ter ruído na mensagem que ele quer passar. Eu costumo dizer que a gente faz no TPT algo que no jornalismo convencional a gente não consegue por espaço e por abertura com o atleta. Mas com o TPT a gente precisa também criar um elo de confiança para que os atletas se sintam confortáveis, não só em compartilhar suas histórias, mas também coisas muito íntimas. A gente tem várias histórias em TPT que são atletas contando detalhes da sua vida pessoal que nunca tinham falado, falam sobre dependência química, sobre depressão. Então, são coisas muito sensíveis. E a gente tem conseguido, principalmente o TPT Global e agora no Brasil, levar adiante essa missão, que é abrir esse espaço para que as pessoas conheçam o ser humano por trás do atleta. Também agora, no fim do ano, a gente teve uma grande perda no jornalismo, que foi a fim da circulação, né, digital do El País Brasil. E eu fiz o meu TCC sobre a Copa de 1950, né, e como o racismo influenciou na cobertura midiática também, e a perseguição com Barbosa. E você trabalhou no El País e fez um texto que eu gostei muito, que também serviu como base da minha monografia, falando sobre o Vasco, que é meu clube do coração, eu sou vascaíno, não escondo isso. E, bom, eu queria saber como é que foi trabalhar nesse portal que eu classifico ele muito diversificado e também com muito conteúdo, né? Não é só factual, né? Existe uma pesquisa por trás, só que agora parou de circular. Eu queria saber qual é o seu sentimento agora. Você saiu antes, né, do fim do El País Brasil,
Mas queria saber de você, além de jornalista também, assim, pessoalmente, o que você sente com o fim de mais um jornal, né? João, você resumiu bem. Uma perda enorme para o jornalismo brasileiro. E eu digo isso porque no dia da notícia do fim do El País, eu fiquei impactado como se eu ainda trabalhasse no jornal. Não só pelos colegas que acabaram perdendo o emprego, mas também pelo que o El País representava. Em pouco tempo, em menos de 10 anos, o jornal conseguiu se consolidar com uma cobertura muito direcionada para temas como direitos humanos, que muitas vezes são negligenciados em grandes jornais, ou pelo menos, às vezes, não tratados com a atenção que merece. E o El País fez grandes investigações sobre violência policial, sobre desmatamento na Amazônia, sobre pobreza, né? A extrema pobreza aqui no Brasil é algo muito comum, e o El País ia atrás das pessoas, humanizava a cobertura jornalística. A gente sempre, no El País, tentava um pouco do que a gente faz no TPT, enquanto a gente dá voz aos atletas, o El País dava voz às pessoas de verdade, e isso muitas vezes não acontece no jornalismo. A gente fica muito preso, jornalismo de política, por exemplo, muito preso à cobertura de congresso, das nuances político-partidárias, e se esquece que jornalismo é gente, é falar de pessoas. E o El País Brasil fazia isso. Então, não era somente um jornal progressista, um jornal que tinha seus valores muito claros. Era um jornal que dizia as coisas como elas são. E era preciso coragem também para dizer que o atual governo, liderado pelo presidente Bolsonaro, é de extrema-direita. E o El País disse isso enquanto ele ainda era candidato à presidência. Então, se posicionando. Você poderia ler o jornal e falar: ah, não, discordo, o El País é de esquerda, mas você sabia claramente qual era o posicionamento do jornal, quais os valores defendidos e quais temas o jornal jamais abriria mão de cobrir. Então, isso é muito importante no jornalismo. Foi o lugar talvez que mais me representou como jornalista, onde eu mais me senti representado. Foi muito difícil tomar a decisão de sair do El País, e por isso que eu fiquei muito triste, né, quando eu soube do fim do jornal, porque realmente vai fazer muita falta, ainda mais no ano de eleição, numa eleição complicada que a gente tem pela frente em 2022. Não, é interessante você falou da questão editorial, né, de que não o país sempre assumiu, né, o lado político, a ideologia mesmo que tinha por trás das pessoas que compõem o jornal, porque são jornalistas que compõem o jornal, jornalistas que têm pensamentos próprios, né, e que isso muitas vezes não é visto de maneira geral na imprensa, né, é uma discussão que a gente tem na faculdade. Mas o jornal tem que assumir o lado editorial, não tem que assumir o lado editorial. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde tem grandes jornais, né, os jornais são claramente os editoriais são claramente ou pró-governo ou contra o governo, ou, ou enfim, democrata ou democrata, republicano. republicano, o que a gente não vê no país. E realmente você falou uma coisa que eu já tinha pensado: o país não esconde os ideais, né? O que eu acho super genuíno e importante para a transparência, né? Acredito eu pessoalmente. Ô, João, eu sempre costumo dizer que, como leitor, eu prefiro sempre saber a verdade. Eu, assim como você, sou vascaíno, também não escondo de ninguém. E quem assiste o meu comentário na ESPN, que tenha o julgamento, o livre-arbítrio de dizer: ah, não, esse cara está comentando isso porque é vascaíno. E ok. Eu tenho a consciência muito tranquila de que eu consigo separar com o que pede a profissão, com o que diz o código de ética do nosso ofício. Mas o leitor tem todo o direito de saber, e acho que naturalizar isso, naturalizar a posição política, o clube de futebol, faz com que as pessoas tenham um entendimento maior sobre o que é o jornalismo também. Claro. Isso é um papel didático da nossa profissão, e acredito que, com o tempo, os próprios veículos vão entendendo isso. A gente já vê mais, com a internet, veículos que se posicionam abertamente e têm um nicho próprio de atuação. E no El País, embora fosse um jornal muito identificado com valores progressistas, sempre se fez matéria para entender o que era a nova direita no Brasil, entender o bolsonarismo. Então, muitas vezes, o jornal era criticado pelos leitores por dar espaço para parlamentares de direita, por ouvir, por entrevistar, por tentar entender esse fenômeno. Mas era a missão também, mesmo um jornal progressista precisa dar conta desses temas. Eu me lembro, por exemplo, que eu fiz uma matéria sobre a contradição da esquerda e principalmente do PT, quando houve vários casos de violência, de militantes do partido agredindo militantes que pensam de forma contrária, sendo que o partido se posicionava
contra a violência que sofria, né, nas caravanas do Lula pelo país naquela época. E o El País fez uma matéria crítica e combativa e mostrando essa contradição de discurso. Então, um jornalismo que, mesmo se posicionando, ele pode ser crítico, ele pode ser investigativo e ter credibilidade por isso. Você ignorou os fatos que aconteceram, né? E dentro disso vocês colocaram a crítica de vocês, do jornal. Exato. E mesmo sabendo que boa parte do conteúdo que o El País publicava ia desagradar o próprio público. Eu digo sempre, muitas vezes a nossa missão como jornalista é desagradar as pessoas, é dizer o que o público não quer ouvir. Isso faz parte. Eu ficava com medo, assim, até você, voltando nesse ponto que a gente está desenvolvendo, mas é importante também de revelar o time, né? Só que eu vejo os jornalistas que estão há mais tempo, até como você mesmo, que muita gente não sabia, né, que também que você é vascaíno, as pessoas ficavam elucubrando, não, será que ele é Atlético? Porque ele fez um comentário favorável ao Atlético. Acontece. Será que ele é Cruzeiro? Assim, não, falando especificamente de você, porque a gente fala muito dos clubes mineiros também, né, evidentemente. Será que ele é Flamengo? Porque ele criticou a gestão do Eurico Miranda. Assim, cara, os jornalistas têm clube, é genuíno, o cara não precisa dizer qual é o time dele, tudo bem. Mas a gente tem visto cada vez mais o movimento, né, de jornalistas, assim, cara, a gente tem time, isso é normal, e a gente tem que seguir a linha da análise, da imparcialidade, como você falou, colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu fiz a minha parte, né? Meu comentário foi imparcial. O Breler vascaíno de infância, ele não é o Breler que está falando de coração sobre o Vasco ou contra o Flamengo. É que as pessoas ainda estão começando a entender, né? Imagino. E por mais que a gente tente separar sempre, eu, por exemplo, tento não me contaminar muito pelo sentimento de torcedor, poxa, eu cresci em arquibancada, assistindo jogos do Vasco, acompanhando também como o torcedor acompanha hoje. Então, por mais que eu queira me descolar desse sentimento, ele vai estar sempre comigo. Então, pode ser que, eventualmente, eu nem perceba, inconscientemente, eu possa dizer algo que seja encarado como clubista. E é ótimo que o torcedor tenha essa informação para julgar como ele bem entender. Então, eu prefiro sempre a transparência. Entendo perfeitamente colegas que preferem não se abrir. A gente vive num país muito violento, as redes sociais têm promovido um ambiente de muito ódio, de muita agressividade, mas, no meu caso, eu acredito que é justo com todos, com o público, quem assiste a ESPN, quem acompanha meu trabalho no TPT, quem acompanhava no El País, que saiba, mas eu também não fico o tempo todo ali levantando a bandeira, sou vascaíno, vou fazer um comentário. Sempre que esse assunto é discutido, a gente até brinca na ESPN, né, que eu tenho um vizinho vascaíno, mas todo mundo sabe que o vizinho sou eu mesmo. E é uma brincadeira ali para, né, as pessoas entenderem que aos poucos as pessoas irem pegando, porque, né, como você falou, a gente realmente vive num país muito violento, né? Então, o fato de você ter um time é um grande problema. Mas, bom, e dentro do jornalismo, Breler, você também sempre teve uma vertente muito de jornalismo investigativo, né, principalmente no impresso. E você fez várias reportagens de cunho social, como a gente falou naquela nossa outra entrevista, né, falando sobre os assédios em categorias de base, que é algo realmente muito sério. Você deu luz a um problema que o Brasil enfrenta, óbvio, outros países também, mas a gente sabe que no Brasil isso é muito sério, principalmente pela questão econômica, que muitas crianças, né, têm problemas econômicos, são de famílias de origem muito humilde, no sentido de não terem poderio financeiro nenhum, e aí dependem, às vezes, de valores que, para a gente, assim, na nossa situação, não são problemas, né? Então, para as pessoas são. E eu quero emendar numa outra pergunta, que você também fez uma entrevista, na época, com o goleiro Bruno, e eu tive uma discussão com um amigo meu sobre essa questão também envolvendo jornalismo, porque um amigo falou, mas a gente não pode dar voz a uma pessoa que foi condenada, né, num crime tão bárbaro como foi, a repercussão que tomou, o goleiro do Flamengo, ia para a Europa, de seleção brasileira, como atleta, um grande atleta, mas enfim. Eu queria saber como é que foi essa entrevista com ele e qual o seu ponto de vista de tratar de assuntos tão delicados. A gente, como jornalista, tem que mesmo abordar esses temas. Quero saber do Breler a sua opinião sobre isso. Não, mas é uma questão ótima para se debater mesmo. Até em aulas de jornalismo, eu tenho alguns amigos que são professores, já falaram, a gente levou esse tema para debater e deu a maior polêmica, a maior discussão, mas não foi fácil fazer essa pauta na Placar. Na época também, na redação, a gente debateu bastante sobre isso, mas era importante fazer, a matéria era essencial, porque naquela época o Bruno ele assinou pela primeira vez um contrato com um time de futebol.
Ele teve vários times durante o cumprimento da pena, mas em 2014 ele assinou com o Montes Claros, um time do interior de Minas. E a gente queria entender, poxa, peraí, o Bruno pode voltar a jogar de fato? O que explica ele ter assinado um contrato? Ele vai cumprir? Então a gente queria situar essa questão. E aí a gente foi entender que por trás disso tinha um problema muito complexo, que é o do sistema penitenciário no Brasil. O Bruno estava condenado, mas com uma pena considerada provisória. Então, por causa de uma brecha na lei e por causa da lentidão do judiciário, ele, de fato, podia voltar a jogar, mesmo tendo cometido um crime bárbaro, cruel. Então, a gente, poxa, temos a matéria. E aí, a partir de então, a gente tentou falar com a defesa do Bruno e houve a possibilidade de entrevistá-lo. O Bruno, naquela época, nunca tinha dado uma entrevista para um veículo impresso, ele tinha falado com uma televisão e foi aquela coisa meio espetáculo midiático. A gente falou, poxa, então vamos escutar por que esse cara, mesmo tendo cometido esse crime, se acha no direito de voltar a jogar. Então, o papel do jornalismo não é colocar o Bruno num pedestal de ídolo, é mostrar, entender os fatos e mostrar para o público. Então, a gente foi lá na penitenciária, entrevistou o Bruno, foi uma negociação complexa, né, para conseguir autorização para entrar no presídio, toda uma burocracia. E, além disso, a gente tem, em revista mensal, a gente tem a data de fechamento, né, com deadline ali batendo na orelha, né, e precisando lidar com todos esses problemas. Tanto é que a gente faz entrevista com o Bruno num dia, a gente fez a entrevista com o Bruno no dia do fechamento da revista. Depois foi uma correria absurda. E aí depois, com a matéria pronta, a entrevista com o Bruno feita, ele apresentava os argumentos dele, a gente trazia toda essa... Imagina uma revista de futebol falando sobre o sistema penitenciário brasileiro. Acredito que a gente conseguiu avançar na discussão. E aí o segundo debate foi o Bruno é capa da Placar? E aí a gente pensou, colocar o Bruno na capa da Placar é colocar o Bruno no pedestal de ídolo? A gente entendeu que não. Naquele momento, o Bruno, inclusive, na capa da Placar, ele está com um uniforme de presidiário. Então, ele não está com nenhuma identificação com o time, nada. Ele é visto como uma pessoa que cumpre pena no sistema carcerário. E depois, como fazer essa capa também sem ser sensacionalista, sem vender, não, é uma entrevista exclusiva com o Bruno. Aí a gente, depois de várias discussões, chegamos a um termo comum. Depois que a revista foi publicada, a gente foi muito criticado por movimentos feministas que entenderam que não só dar voz ao Bruno, mas colocá-lo na capa tinha sido uma forma de dar holofotes e tratamento de ídolo. A gente explicou na época, até o editorial da revista tratava sobre isso, mas eu também entendo esse sentimento, porque o Bruno cometeu feminicídio contra a Elisa Samúdio, foi um crime muito cruel, chamou muito atenção, mas eu também acredito que, por um lado, a gente conseguiu cumprir a nossa missão, que era explicar esse episódio, e o Bruno acabou não voltando a jogar naquela época, mas anos depois ele conseguiu, e também por falhas e deficiências do sistema penal que a gente tinha apontado naquela época na matéria. Então, é uma discussão de fato complexa. Acho que dificilmente um editor-chefe, não daria o Bruno na capa, tendo uma entrevista exclusiva e uma matéria com a profundidade que a gente conseguiu, mas entendo também todos os argumentos que questionaram, né, e discordaram da gente nessa época. Não, são plausíveis, né? Até como você falou, né? A questão do feminicídio no Brasil é uma situação também gritante, mas, ao mesmo tempo, a gente esconder a situação, ele querendo falar, e a gente, como imprensa, sendo até uma ponte, né? Para as pessoas, para a sociedade. Mas realmente é delicado. Mas Sim, foi uma matéria que eu li, que eu gostei muito, assim, vendo, e eu falei, caramba, mas entra nessa discussão. E é legal você falar também isso, porque você admite, cara, a gente teve essa discussão interna, não foi um consenso que às vezes as pessoas falam, não, eles estão dando audiência, e não é assim, né? Existe toda uma discussão dentro do jornal. Eu trabalhei na Band News aqui no Rio, FM, da rádio, né? E, pô, cidade também, cara, várias matérias bem pesadas mesmo, criminalidade. No Rio de Janeiro, você já imagina como é, Exato. né? Mas agora vamos falar de uma coisa mais leve, cara. Eu vi uns vídeos e eu não sabia que o Breler também era boleiro, era um centroavante. Eu vi o vídeo da final da Copa CESP, né, de 2017, que você fez um gol.
Ainda tirou a camisa e mostrou igual o Messi, né? O Breler camisa 9. Queria saber, você sempre jogou bola desde pequeno? Sempre. Você tinha sonho também de ser jogador e acabou enveredando para o jornalismo, talvez por não ser um grande jogador, ser um piladeiro? Como é que é essa história aí do Breler, jogador? Exatamente. Acho que aqui no Brasil é difícil, né, achar um garoto aí, hoje, felizmente, com a ascensão do futebol feminino, garotas que não sonham virar jogador, porque é um universo de fato que encanta, né, que desperta essa magia. E eu também tinha o sonho, né, e ainda mais porque minha família tem um time de futebol no interior de Minas, uma cidade chamada Tocantins. O meu pai é de lá. E a gente tem um time de várzea, e tem mais de 100 anos de história. Então, eu cresci acompanhando o time, assistindo meus tios, primos, meu pai jogar. Então, isso desde pequeno eu já era envolvido no meio do futebol. E aí cresci. Depois, eu sou de BH, né? Joguei em muitos times de várzea, fiz testes em categorias de base, e, obviamente, por não ser um bom jogador, hoje estou no jornalismo, mas foi ótimo ter vivido essa experiência, né, de peneira, de jogar campeonato de várzea, porque você entende exatamente o percurso de um jogador de futebol, tudo que um cara passa para chegar ao alto nível. Então, um comentário que eu nunca faço: esse jogador não tem condição de ser profissional. Porque o cara que chegou ali, ele pode jogar no Madureira, no Bangu, no 15 de Piracicaba, ele é bom de bola. Se ele for jogar na nossa pelada, ele vai destruir. Porque o futebol, de fato, não... pode ter um cara que é mais físico, não é tão técnico, mas alguma qualidade para estar ali ele tem. E nem que seja uma qualidade mental, de suportar esse filtro das categorias de base. Então, isso me fez entender e conseguir me colocar na pele de um jogador de futebol. Eu posso fazer crítica, mas jamais desse tipo. E pelada de imprensa, cara, é o que eu digo. Se você for lá na Copa CESP, aquela página Cenas Lamentáveis, vai ter vídeo e meme para o resto do ano, porque tudo que a gente prega na TV, a gente não faz lá, na hora que entra em campo. Então, no dia da final mesmo, teve ali confusão, gente querendo brigar. Eu estava ali preocupado em comemorar meu gol, foi o gol do título da ESPN, a primeira vez que a ESPN conquistou a Copa Imprensa. A ESPN era conhecida, infelizmente, para nossa infelicidade, como o Vasco da Copa CESP. E que é uma peste injusta, diga-se, porque era sempre vice e conseguiu, em 2017, ganhar O gol do Breler ainda, né? Cortou o goleiro e disse que... Exato, a lá Davidson. Davidson, é. E a gente, nessa pegada de falar sobre os jogadores, eu abri um quadrinho de perguntas lá no meu Instagram, do BolaCast, para alguns seguidores mandarem algumas mensagens para você. Eu separei aqui uma do amigo meu de faculdade, o Otávio Trindade, que ele também é jornalista e está no Lance hoje. E aí, quando eu anunciei a gravação, ele perguntou e queria saber de você como é trabalhar com jornalistas formados, né? Assim como a gente que fez faculdade, e também com atletas. Qual é a grande, assim, se tem alguma diferença e se a questão da convivência, né, do atleta no campo, com diretores, com outros jogadores, se isso muda um pouco o comentário deles, a percepção que você tem disso. Mandar um abraço para o Otávio, companheiro aí de profissão. Olha, eu sempre acho muito valiosa essa troca. É claro que a gente tem sempre de questionar, né? Não é interessante ter uma partida só com comentários de ex-jogadores. Sempre bom ter um equilíbrio. Então, vendo por essa ótica, eu vejo como positiva a participação de ex-jogadores. Muitos se preparam bastante para fazer essa transição de carreira, de fato agregam bastante, né, com as visões, com as experiências. Então, eu acho ótimo, né? Eu tenho uma convivência muito boa com os ex-jogadores que trabalham na ESPN. Acredito que eles trazem, de fato, coisas que a gente, às vezes, não consegue enxergar por não ter... Eu tenho experiência de bola, por exemplo, mas não com a profundidade desses caras que dividiram vestiário com lendas, que viveram problemas ali do dia a dia dos clubes. Então, é muito rica essa experiência. O meu único questionamento é quando se tenta usar essa experiência para invalidar um comentário de um jornalista, de alguém que não jogou bola. Então, quando se vai por esse caminho, eu discordo completamente, porque
a gente pode debater, mesmo sem ter jogado bola profissionalmente. E justamente por ter uma visão diferente, uma visão de fora, a gente também consegue enxergar coisas que ex-jogadores não conseguem. Então, o que eu não curto acontece, é raro, mas acontece de ex-jogador querer dar carteirada e de, não, eu joguei bola, você não pode falar. Então, a gente já viu isso, mas eu acredito que é um equívoco, mas tirando esse tipo de episódio, eu vejo que é muito válida a participação de ex-jogadores, até por uma questão de representatividade. A gente tem uma profissão no jornalismo muito elitizada, ainda muito branca, de pessoas que têm a mesma origem social, e quando você traz ex-jogadores, você traz não só uma visão diferente de futebol, mas uma visão diferente da vida. Então, isso, para mim, é muito enriquecedor. Só que você diz que não foi ex-jogador, mas você foi por uma noite, né? Na placar, você foi o Breylerson. Só para você puder contar rapidinho como é que foi essa aventura aí na noite, ao lado do Vampeta, para o pessoal que está nos assistindo. O Breylerson completou 10 anos no ano passado. Né? Em 2011, a gente fez essa matéria na Placar, que a ideia era eu me passar como um jogador de futebol, e como eu não era conhecido, a cascata que a gente contou é que eu estava vindo da Grécia, joguei muitos anos lá, e estava vindo para fechar com o Corinthians. E o Vampeta me levou numa casa de pagode que ele tinha na zona norte de São Paulo, e estava lá, entramos e tal, ele me apresentou para uns amigos dele, aí de repente ele para o pagode, a banda que estava tocando, e manda o pessoal da banda me anunciar. Aí os caras, a gente quer mandar um salve aqui para o Breylerson, novo jogador do Corinthians, está ali na mesa com o Vampeta, está chegando para jogar no Timão. Aí, cara, foi aquele alvoroço, né? Todo mundo vindo para pedir autógrafo, tirar foto, e pô, era uma cascata, né? E eu contei um pouco dessa história, como é que foi uma noite com o Vampeta no pagode. Foi divertido. Foi um dia de jornalista e ator, né? Também a gente. Exato. E também na nossa primeira entrevista que a gente fez em janeiro do ano passado, a gente tratou sobre a questão da má gestão do Cruzeiro, né? Que os problemas lá no Clube Mineiro foram enormes e que agora saiu o anúncio, foi ainda no ano passado, né, em 2021, do aporte que o Ronaldo Fenômeno vai fazer no Cruzeiro. Eu queria saber de você qual a sua visão sobre o clube empresa, se esse formato necessariamente ajuda os clubes em situação de praticamente insolvência, né, como o Cruzeiro, o Botafogo também, né, vai receber um aporte. O Vasco tem a discussão interna, eu até ia fazer uma pergunta sobre o Vasco, mas também já quero saber de você sobre esses 3 times. Você acha que cada clube tem uma peculiaridade em relação à SAF? E eu sei que, assim, conhecendo mais o Vasco até do que os demais, que a resistência lá é muito grande. Então, eu queria saber qual é a sua opinião sobre o clube empresa, se é algo que ainda é prematuro, né, no Brasil, mas se você acha que vai dar certo. Cara, eu vejo o clube empresa como um caminho possível. Não demonizo um clube virar empresa, até porque a estrutura de clube que a gente tem hoje é muito arcaica e é muito elitista também. Muita gente fala, eu não quero que o meu clube seja comprado. Hoje, na teoria, seu clube já não te pertence. Ele pertence a uma casta de privilegiados que não larga o osso, que tem ali o domínio, né, de conselheiros, desse círculo muito fechado, e era assim no Cruzeiro, eu cobri bastante o Cruzeiro, conhecia bem os bastidores. Então, é muito difícil a gente ver torcedor de organizada ter representatividade em conselho, o próprio torcedor de arquibancada, o cara é tudo muito elitizado. Então, nesse aspecto, não muda muita coisa. Mas é preciso ter cuidado com a história do canto da sereia. Nossa, é só virar clube empresa que vai dar certo. Não é garantia de nada. A gente já teve experiências aqui no Brasil mal sucedidas de clube virando empresa, casos recentes do Botafogo de Ribeirão Preto, que até agora não conseguiu decolar, o Figueirense, que foi rebaixado para a Série D. Então, são muitos casos, e até na Europa também, de clubes que tentaram seguir esse caminho e não deram em nada. Pelo contrário, acabaram diminuindo ainda mais as suas chances de sobrevivência. Ou foram revendidos, né? Como tem vários casos que não deram certo, né? E outros que faliram. Depois, o passo, se você não... A empresa, né, falha, né? Então, se você não consegue achar um novo investidor, o próximo passo é falência. E muitos clubes conseguem se reinventar fundando uma nova instituição, nascendo com outro nome, mas é preciso tomar muito cuidado de achar que a SAF é a solução milagrosa para todo clube. Não vejo dessa forma.
Acho até que é um passo que deveria ser feito com mais cuidado. Tem muita gente fazendo isso no supetão. E a própria história do Ronaldo no Cruzeiro, Ronaldo compra o Cruzeiro por 400 milhões de reais. Essa é uma manchete falsa, porque ele não comprou, ele não pagou nada para estar ali. É um compromisso de investimento. E a gente até agora não viu os termos claros desse negócio com um cronograma. Quando e quanto o Ronaldo vai investir? Então, o torcedor deveria cobrar isso de qualquer processo de transição antes de saber, de comemorar que um clube agora tem dono, por mais que seja o Ronaldo. Então, pode ser que o Cruzeiro realmente se reinvente. O caminho até então não indicava nada próspero, mas acreditar que só por ter virado empresa vai te salvar, e isso se aplica para o Botafogo também, é muito ilusório. Então, eu não compro muito esse discurso de que se não virar empresa, o clube vai acabar. Tem clubes sociais muito bem sucedidos, muito bem administrados. Então, é preciso tomar. Eu sempre tomo muito cuidado para muitos torcedores não caírem nesse canto da sereia. Brilho, eu classifico isso muito também em relação como posso dizer, aos torcedores estarem desconfiados, já desacreditados, cansados, né, de tantos anos de perrengue. O Vasco agora vai jogar a quinta Série B, o Cruzeiro vinha em anos de glória e do nada caiu e ficou 3 anos na Série B, está indo para o terceiro ano. Então, parece que é vendido, e não entendo, é vendido, não estou falando que é proposital, né? Talvez por falta de informação, de que o clube empresa, de uma hora para outra, o clube vai virar uma potência. Não, o próprio Ronaldo Fenômeno, desde o início, ele falou: a gente vai ter dificuldade, porque ele assume as dívidas, né? A partir do momento que vira um novo CNPJ, ele herda também as dívidas, tem a questão do regime de execução, né? Que também ele vai ter que cumprir com os acordos que o clube social ainda fez. E isso que você falou dos 400 milhões é verdade. Eu vi muita gente falando: o Ronaldo comprou. Não é isso. Ele assinou um termo, né, de compromisso. E até o companheiro de ESPN, o Pedro Ivo, fez uma matéria sobre o Cruzeiro, que ele fala, né, que houve até uma certa discussão, não foi do Ronaldo, de que, será que a gente vai levar adiante? Porque até eles que assinaram o compromisso não sabiam que o problema era tão profundo, né? Então, agora... E a própria transição já é meio atabalhoada. O Cruzeiro tinha contratado 10 jogadores e renovado com o Vanderlei. E de repente... Matos também, pois é. De repente, opa, peraí, virou empresa. Então, isso poderia ter sido conduzido de uma forma mais profissional, diferente. Mas eu entendo é uma postura louvável de pregar, vamos passo a passo. Mas será que quando tem a opção, a possibilidade disso não dar certo também? O Ronaldo reduz investimento, a coisa não anda e o Cruzeiro é rebaixado para a Série C. Será que segura o rojão? Não, vamos manter, o caminho é esse. Porque é muito diferente se administrar uma empresa de um clube de futebol, uma realidade distinta. É a mesma coisa que o grande empresário que entra para a política e acha que vai, adotando as mesmas práticas, ele vai ter sucesso ali. É outro universo. E o futebol também funciona dessa forma. Então, quando eu vejo muitos torcedores falando: eu prefiro que o Vasco seja comprado por um sheik árabe do que com o conselho atual. Olha, tem os contras também. Imagina um sheik árabe que, para ele, racismo é mimimi. Ele fala: não, a partir de agora o Vasco não vai fazer mais campanha contra o racismo, acabou. O Vasco, com a história rica que tem, com toda, e isso é encarado como um patrimônio do clube, os torcedores vão aceitar de boa: vai lá, se der resultado no futebol, tudo bem. Eu tenho certeza que boa parte da torcida vai chiar e ele vai comprar uma briga. Mas a partir do momento que o cara é dono, ele que dá as cartas. Aí não tem conselho, aí você não vai bater na porta de conselheiro, não vai reclamar em rede social. Isso aconteceu, eu lembro de um caso no Raio Vallecano, da Espanha, que eu fui visitar, e os torcedores são contra a própria gestão do clube, porque o dono, ele está cagando para o que o torcedor pensa. Se o torcedor quer pôr faixa na arquibancada, ele quer aumentar lugar para ganhar mais dinheiro. Então, esse é um processo delicado que o torcedor precisa não ver só o lado que pode ganhar, mas também o lado dos contras em que pode perder. E também, em termos de gestão, faltam cerca de 10, 9 meses para a Copa do Mundo, né? A gente tem uma seleção brasileira fechada em quesito esportivo, já classificada. Ao que tudo indica, realmente o Tite sobreviveu à pressão que havia em cima dele, né? Que a gente sabe que nos últimos anos, principalmente pelo Renato Gaúcho, quando teve sucesso no Grêmio, agora com a perda da Libertadores, diminui, a verdade. Mas está fechado no quesito esportivo, só que a CBF, que é a organização, a entidade que toma conta
do futebol brasileiro convive com muitas incertezas. Hoje a gente tem um presidente interino, incertezas, acusações de assédio contra ex-presidente, né, que ele tem áudios, enfim, diversas acusações contra o Caboclo. E eu quero saber de você, que eu sei que você também presta muita atenção e dá muita luz à questão da CBF. Cara, se tem alguma saída para o futebol brasileiro em termos de organização, porque a minha visão realmente de fora, de quem está assistindo, é que o Tite e toda a comissão técnica no quesito esportivo tentam blindar a todo custo esses problemas que entram, né, na seleção. O jogador, hoje em dia, ele lê. Bom, melhor do que ninguém para falar, né? The Players Tribune, o jogador pode escrever. O jogador lê sobre o que está acontecendo. Ele não é 100% alienado, assim, né? Então, eu quero saber qual a sua visão de quem acompanha a CBF há mais tempo sobre os problemas que a entidade enfrenta. Daqui a pouco a solução para a CBF vai ser virar SAF. CBF vira empresa, aí vai funcionar. E a gente sabe que a estrutura da CBF está corroída há muitos anos. É preciso, de fato, ter uma virada de mesa, e uma virada de mesa no bom sentido, para mudar. E não é, vamos ter um ex-jogador na presidência da CBF. É algo que, de fato, vai combater essa estrutura nociva que é da baixa política. O que a gente tem hoje na CBF é o baixo clero do Congresso. Lá as coisas são decididas de acordo com a vontade de quem não tem representatividade, que são as federações. Então, enquanto esse modelo não for revisto, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca, a gente vai continuar tendo má gestão. E eu lembro quando o Parreira, e esse não é um discurso só do Parreira, de que a CBF é o Brasil que deu certo. Até há pouco tempo, o Walter Feldman, que era o secretário-geral, vivia espalhando, não, a CBF funciona perfeitamente. Aí, quando sai, não, a coisa não era bem assim. Então, enquanto a CBF tiver esse modelo de eleição, enquanto o presidente de federação tiver mais relevância que o presidente de clube, a gente vai discutir seleção só pelo... não, o técnico tem que sair, eu tenho que ficar. E as discussões hoje sobre seleção giram em torno disso. Ou em torno do técnico, ou jogadores que foram convocados e não deveriam. Então, discutir seleção é discutir a estrutura da CBF. Não tem como falar sobre o Tite, analisar o trabalho dele, ignorando o que foi a CBF nos últimos anos. Olha, o Tite precisou lidar com 4 presidentes diferentes da CBF. Então, imagina, e é mudança de mentalidade, é mudança de visão. Os 2 ciclos do Tite foram muito atribulados, porque teve mudança, denúncia de corrupção, denúncia de assédio, o Coronel Nunes assumindo, que é um presidente decorativo. Então, o Brasil foi jogar a Copa com o Coronel Nunes como presidente. Então, esse é o tamanho do absurdo. Então, para mim, não dá para... vamos analisar o campo-bola. Não tem como analisar campo-bola quando se trata de seleção, porque senão a gente não... Quando for fazer avaliação sobre o que foi o trabalho do Tite à frente da seleção, se a gente não colocar o fator CBF na conta, acaba sendo muito injusto. Eu tenho 1000 questões sobre o trabalho do Tite, mas, no fim das contas, a bagunça que é a CBF acaba se sobrepondo, e principalmente hoje a gente tem uma situação que os torcedores não querem que seus jogadores sejam convocados para a seleção. Então, para mim, esse é o tamanho do absurdo. E isso faz com que o sentimento de ser representado pela seleção seja muito deturpado. Muitos torcedores passam a torcer contra a seleção. Não, é verdade. E antes de a gente passar para o último quadrinho, eu acho importante destacar isso, porque a gente trata muito de profissionalismo, né? De calendário, de uma competição mais justa, e não sabe quem é o presidente, denúncias, esquemas de corrupção. Então, assim... E só para registrar, o presidente é o Edinaldo Rodrigues. Quem é Edinaldo Rodrigues? O que o Edinaldo Rodrigues fez para o futebol brasileiro? Então, no ano de Copa do Mundo, né? Então... Bom, e eu quero saber já de você, já emendando no tema de Copa do Mundo, para você, se você já tem alguma seleção que você acha que é favorita, se o Brasil realmente está no bolo, qual é a sua percepção sobre a Copa agora desse ano do Catar? Cara, a gente tem um ciclo diferente do de 2018, né? Ali a gente tinha seleções claramente com favoritismo, né? A gente podia falar da Bélgica, a Alemanha, que chegava muito forte, o Brasil, pelo que fez com o Tite. As coisas estão muito instáveis. A Itália chega à final da Eurocopa e hoje tem a vaga na Copa ameaçada. Então,
A Ou gente, Itália e Portugal ficam, né, no meio do caminho. pois é, o Itália, finalista da Euro, ou Portugal de Cristiano Ronaldo, E que foi também, campeão da Euro recente, é. pois é, que poderia ser cotada favorita. Eu entendo que o Brasil, de fato, ainda está atrás, principalmente pelas dificuldades de montar time, o Tite às vezes não poder contar com jogadores do Brasil por causa do lobby dos clubes, e um lobby que é justíssimo, de não querer perder seus jogadores, a dificuldade de enfrentar seleções europeias. Poxa, você tem um nível de enfrentamento lá que o Tite não consegue ter aqui no cenário sul-americano. Então, de fato, para mim, o Brasil chega um pouco atrás nessa Copa, mas num cenário aberto que a gente não tem nenhuma seleção franca favorita, que está despontando. Tem bons valores, a Bélgica continua sendo uma boa seleção, a própria Inglaterra, mas ainda falta um selo ali de confiança para você acreditar que essas seleções vão ter condições de chegar. Então, as possibilidades para o Brasil são boas ainda, já que a gente não tem um grande concorrente nesse cenário. Isso do nível de enfrentamento é verdade, mas eu penso também que muitas vezes, se o Brasil não tivesse essa retrospectiva, né, esses resultados nessas eliminatórias, a gente também poderia estar caindo em cima do Tite, né? Porque, pô, Exato. Tite empatou um jogo e, enfim, teve um aproveitamento quase 100% até então, né? Então, realmente, eu acho que o nível de enfrentamento dos jogos não credencia o Brasil como o favorito, sempre vai ser, né, pela questão da qualidade técnica, mas eu também acho que tem uma distância em relação a algumas seleções europeias. Eu quero saber de cobertura esportiva, seja ou alguma reportagem, ou evento, qual foi a que mais te marcou hoje? Se você pudesse, sei que você já fez mais de uma, é difícil, mas você dizer, caramba, esse que aconteceu me marcou, bom, sei lá, isso que aconteceu, posso dizer que foi a coisa mais importante que eu fiz. Você tem alguma? Cara, eu tive alguns privilégios na carreira, né? Coisa até que eu nunca imaginava. Cobrir um jogo de Champions, cobrir Copa do Mundo, cobrir Copa das Confederações, Libertadores. Mas tem duas coberturas que para mim foram marcantes. A Copa das Confederações de 2013, por causa dos protestos, e ali eu acabei cobrindo mais o extracampo do que o campo-bola, que de fato era e a Placar também, por sempre ter tido um jornalismo combativo, um jornalismo que se aprofundava, quis entender o que eram esses protestos, né, em torno do não vai ter Copa. E aqui, pô, eu cheguei no Mineirão antes da semifinal e me protegendo contra o gás de pimenta, né, uma confusão fora do estádio. Então aquilo ali me desafiou bastante. E uma cobertura para mim que não tem nada a ver com futebol, mas me marcou muito, foi a de um incêndio numa creche em Janaúba, em 2017, pelo El País. E foi muito difícil de fazer, porque eram mães que tinham perdido filhos de 2 anos, e você entrevistar pessoas nessa situação é sempre muito complicado. Então, eu sempre digo que jornalista precisa estar preparado para tudo. A gente não é jornalista esportivo. A gente é jornalista que cobre esportes e, eventualmente, a gente precisa estar preparado para cobrir o que for necessário e até para tratar de outros temas. A gente não pode se ater somente ao esporte. Então, por isso, essa cobertura foi muito marcante. Foi difícil de fazer, mas acredito que eu consegui fazer um grande trabalho ali. Não, acho que tem que estar preparado para tudo, até porque no evento, como você falou, evento de futebol ou algum esporte sempre tem autoridade, pode acontecer alguma catástrofe, porque já aconteceu, né? Não foi mais uma vez tragédias, tem que entender o contexto que o país está envolvido, né? Seja em qualquer competição. Então, acho que o jornalista tem que ter essa pegada e é bom, né? Assim, eu sinto que o meu foi estágio, né? Mas foi uma experiência assim que agrega demais. Você conhecer a cidade onde você mora, conversar Claro. com as pessoas, né? Realmente de realidades completamente distintas. Enfim, é uma experiência única. E eu queria saber quem é a sua principal inspiração no jornalismo esportivo do Brasil. Eu te fiz essa pergunta, eu lembro que você falou alguns nomes, mas aí eu acho que para o pessoal já saber quem é a pessoa que você gosta ou na infância você gostava de ouvir, seja no rádio ou na TV. Cara, a gente tem duas entidades, né, do jornalismo brasileiro, jornalismo no esporte, que são Juca Kfouri e José Trajano, por tudo que eles fizeram, por tudo que eles representam. Também são duas figuras que nunca se esconderam de seus posicionamentos, então, por isso são tão admirados. Admiro bastante meus ex-colegas e ex-chefes de placar, o Arnaldo Ribeiro e o Sérgio Xavier Filho, que sempre foram chefes que bancaram muitas coisas, que tinham coragem para incentivar, e eu dou muito valor a isso.
E um dos caras que eu também admiro muito é o Paulo César Vasconcelos, colega de Sport TV, por uma questão de representatividade, por ser um dos poucos jornalistas negros na TV e das antigas que eu sempre vi e falo, pô, esse cara, que legal ele estar ali. Então, ele sempre foi uma inspiração, não só pelo trabalho, mas também pelo que significa ter um homem negro na posição dele. E agora, naquele exercício de futurologia que a gente fez na outra entrevista, eu quero saber se você pudesse apontar hoje quem você acha que é favorito no Brasileirão, porque a gente está agora com um cenário entre Atlético Mineiro, que tem um elenco bom, mas está sem técnico, a gente está gravando, né? Parece que o Jorge Jesus encerrou as negociações com o Atlético Mineiro, o Cuca saiu, o Flamengo acabou de contratar o Paulo Souza, mas a gente não sabe como vai ser o trabalho. A única coisa que eu sei é que ele pediu um telão para dar os treinos. E a gente tem Palmeiras que tão criticado, enfim, as pessoas têm umas certas ressalvas em relação ao futebol do Abel Ferreira. Eu também não gosto, mas em questão de resultado, ele jogou 2 Libertadores e conquistou as 2. Você acha que não vai fugir deles dois? Você acha que o Corinthians corre por fora? Qual é a sua visão sobre esse cenário do futebol brasileiro e o favoritismo, né, desses times, não só no Brasil, mas também no cenário sul-americano? O Corinthians, se chegar a essa figura do centroavante que pretende, né, do tamanho que está se falando, de fato fica um time titular muito forte, mas para o Campeonato Brasileiro precisa de um pouco mais. E faltou isso no ano passado. Por mais que tenha sido uma campanha de recuperação, em alguns momentos, principalmente fora de casa, você precisa mexer no time, você precisa ter banco, e se você não tem um elenco tão com fartas opções, é difícil conseguir, né? Por mais que você belisque Libertadores, para brigar por título é mais complicado. Eu vou fazer um palpite ousado, que é colocar o Palmeiras como favorito para o Brasileiro. No ano passado, o Palmeiras arrancou bem, e aí teve problemas, teve oscilação, e dessa oscilação o time começou a ratear, foi colocado em dúvida. O Abel teve que jogar toda a energia para o mata-mata, mas como um técnico europeu, técnico português, já sabendo que o Jesus conseguiu ganhar aqui, acredito que ali no íntimo dele ele também queira esse desafio dos pontos corridos. Então, eu colocaria o Palmeiras como favorito para o Brasileirão, mesmo sabendo que o Abel vai muito bem em mata-mata. E, bom, para fechar, eu quero saber também de você, Breler, se você tem, dentro da profissão, enfim, não precisa ser no jornalismo esportivo também, se você tem algum sonho, entrevistar alguém, se você algum ídolo que você tenha ou de infância ou alguma pessoa que você tenha uma admiração pela história dela, né? Seja na política, enfim, no jornalismo em geral, aí deixar esse espaço aberto para você falar sobre isso. Cara, um nome que eu realizei o sonho, que sempre foi, poxa, esse sim foi um ídolo, me representava em todas, foi o Juninho Pernambucano, consegui entrevistar para o mesmo que eu ia falar. Exato, foi para o país e, poxa, é um cara que eu admiro muito, né? Sigo torcendo muito por ele. A gente não tem uma relação de amizade, mas é a relação do imaginário, né? Um ídolo de infância que eu consegui falar e que se tornou um cara muito relevante, um cara muito importante para o esporte. Foi aquele que você entrevistou e ficou, assim, enquanto você entrevistava, você ficou um pouco, caramba, estou falando com o Juninho, né? Que eu vi. Exato, nesse nível. E olha, pô, entrevistei caras também que, pô, Romário, cara do Tetra, tive oportunidade, mas igual o Juninho, realmente foi algo marcante. Mas um cara que eu queria muito ter entrevistado e agora já não é mais possível era o Maradona. Maradona também, poxa, e era muito difícil chegar, tentei várias vezes pela Placar, até pelo El País, era sempre impossível, né? Era muito fechado, né, também entrevista, ele tinha a questão toda de assessoria, é complicado. Sim, né? Era praticamente impossível, mas era uma pessoa, um personagem que eu gostaria muito de ouvir, e já que não temos Maradona, acho que eu nunca tive, já acompanhei entrevistas, acompanhei em campanhas, mas nunca tive a oportunidade de fazer uma grande entrevista, que é o Lula, né? Acredito que é o maior personagem que a nossa geração viu no país, e tem muito para contar e gosta muito de futebol. Então, seria um bom papo de boleiro também. Breler, cara, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Foi a sua segunda entrevista aqui comigo, agora minha primeira como formado. E eu falei, cara, a gente tem que fazer essa entrevista agora em áudio, que eu estou com um projeto em andamento, e o Breler teve um papo excelente na primeira vez, eu queria fazer a segunda, então a gente está encerrando agora essa primeira entrevista. Eu queria muito mesmo te agradecer pela presença, pela disponibilidade de tempo, que eu sei que não é fácil.
Espero que a próxima que a gente faça seja no presencial, né? É Porque isso. assim, as coisas, se Deus quiser, vão melhorar. A gente está numa situação ainda um pouco delicada em relação à Covid, mas dizer que as portas estão sempre abertas para você. Você deixa um recado também para os nossos seguidores aqui do Bola Cash. Não, vamos combinar a próxima num boteco ali na barreira do Vasco, antes de Pode um ser. jogo. Vai ser legal. Aí a gente aproveita e ouve a corneta da galera ali em tempo real. Valeu, João. Foi um prazer participar. Conte sempre comigo. Valeu, Breli. Vocês podem me encontrar também no meu Instagram, @farajp, ou no Instagram do BolaCast, que é @BolaCast. Quer deixar sua rede social, Breli, também, antes da gente terminar? A minha é fácil, Breler, com 2 L. A dele é rapidinho. Espero que vocês tenham curtido mais uma entrevista aqui no BolaCast. Fiquem ligados nas redes sociais para as próximas edições. Até lá, valeu!